Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu cumprimento a todos com a santa e poderosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer aos irmãos da minha alegria e satisfação em estar participando deste conclave espiritual, que é este culto de caráter evangelístico nesta noite, onde Deus tem preparado algo para revelar-se para nós, não só através da sua palavra, como já vimos, mas também através dos hinos que foram entoados para a honra, glória, louvor e exaltação do santo e maravilhoso nome de Jesus. Quero dizer da minha alegria em estar aqui em Bahia pela terceira vez. Estive na escola bíblica 2 dias e hoje Deus me privilegia em estar com o nosso amado pastor Antônio Ferreira da Silva, que eu os conheço, tanto ele quanto a irmã Sônia, há mais de 35 anos. Eu sou oriundo da cidade do Condado, Goiânia, Condado, ali do estado de Pernambuco. Eu lembro quando o pastor Antônio Ferreira, ele era pastor de Salgado de São Félix, e vez por outra, ele aparecia ali na cidade. Deus o comissionava para que ele estivesse ali na cidade do Condado, trazendo uma palavra de Deus para nós. E isto para mim é uma satisfação inenarrável, que desde aquele período até os dias de hoje, ele permanece firme, juntamente com a sua família e a igreja que o Senhor lhe confiou para estar diante dele, glória a Deus, administrando para a glória do nome do Senhor. Isto é muito gratificante. Queremos agradecer, além de agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Antônio, como também ao nosso evangelista Hamilton Jorge, pelo convite para que nós estivéssemos aqui e assim falarmos alguma coisa daquilo que Deus tem reservado pela sua infinitíssima misericórdia. E para isso eu continuo rogando, aleluia, copiosamente as vossas orações em meu benefício, para que no abrir da minha boca o Senhor utilize de sua benignidade, longanimidade, misericórdia, bondade, compaixão, parcimoniosidade, comiseração, e abra nesta noite a porta da palavra, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O salmista foi tão categórico quando ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz no Salmo 119, versículo de número 140, a
tua palavra é muito pura, por isto teu servo a ama. Glória ao nome do Senhor. E não há nada, glória a Deus, que nós possamos fazer sem que esta palavra, que o escritor anônimo aos Hebreus dissera, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, e que não existe nenhuma criatura encoberta diante dele, porque todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos que tratar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, sem delongas, nós queremos deixar 2 versículos para a meditação da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Versículo por demais conhecido, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. O que foi que ele havia anunciado? Que o Cristo havia de padecer. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, conforme já lhes falara acerca da palavra de Deus que é lâmpada, a palavra de Deus que é luz, a palavra de Deus que tem um significado especialíssimo na nossa existência, porque a Bíblia diz que tudo passa, todas as coisas um dia irão passar, mas a palavra permanece firme na nossa vida. E aqui nós observamos, no decorrer das Escrituras Sagradas, conforme está escrito nesta noite, esta expressão: mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Nós observamos esta expressão. E antes, analisemos o capítulo 15, versículo 4 de Romanos. Uma leitura muito utilizada pelo nosso pastor presidente, quando ele diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então esta é a esperança. São 31.173 versículos, 1.189 capítulos, compelido em 66 livros. Todos eles formam o cânon bíblico. O tempo passou, muitas Bíblias foram jogadas ao mar, mas uma coisa eu quero dizer, que esta palavra, ela continua viva, atuando, aleluia, falando, se manifestando, explicitando em cada coração, nos campos, nos valados, nas praças, nas cidades. Esta palavra, ela continua sendo pregada. Louvado
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este termo, quando o profeta diz assim, mas Deus cumpriu, aliás, o escritor, Dr. Lucas, ele diz assim, mas Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Nós observamos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, a seguinte expressão: Moisés descrevendo, diz, eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. No capítulo 3, versículo 22 de Atos dos Apóstolos está escrito: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Glória seja dada ao nome de Jesus. Primeiro, Deus cumpriu esta maravilhosa palavra. E os irmãos lembram de que quando Jesus esteve conosco, digo, no passado, fisicamente falando, glória a Deus, Jesus realizando os seus milagres, prodígios e maravilhas, ele encontrou duas multidões. Glória a Deus, ele vinha com a multidão da esperança, com a multidão da fé, com a multidão da confiança, com a multidão da convicção, e estava chegando numa cidade por nome de Naim, e vinha um cortejo da tristeza, porque uma mãe havia perdido o seu único filho. Esta mulher era viúva, e ela se aproximou e veio, e quando chega na porta da cidade, encontrou-se com Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, as coisas mudam. Quando nós encontramos com Jesus, há uma mudança radical na nossa vida. E aquela mulher que vinha chorando, angustiada, acompanhada, pensando que a sua expectativa de vida estava acabando, a sua ajuda. Jesus mandou parar o esquife. E quando Jesus mandou parar o esquife, disse somente uma palavra para a mulher: não chores. Não chores. Disse ao menino, pegou na mão do menino e disse: levanta. Ele levantou-se, abriu os olhos e entregou para aquela mãe. E agora o povo ficaram perplexos com aquilo que havia acontecido. Ficaram agora sem saber o que dizer. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E aleluia, versículo 16 do capítulo 7 de Lucas. E diz, e de todos se apoderou temor. E glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória ao nome de Jesus, porque Deus havia de cumprir todas as coisas que ele tinha falado. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos dentro desse aspecto, no capítulo 7, versículo 14, aleluia, do evangelho cristocêntrico do Velho Testamento, isto é, escrito 700 anos antes de Jesus vir. No capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: porque
aleluia, o mesmo Senhor vos dará um sinal, glória a Deus, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e tem uma coisa, esse filho vai ser um filho especial, um filho diferente, porque o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus entre nós. O evangelista São Mateus, no capítulo 23, versículo 1, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ainda o profeta Isaías, o profeta messiânico, glória a Deus, o Messias prometido, o Messias que significa aquele termo, aquele que foi ungido para, em hebraico, e Cristo em grego, ele foi ungido para realizar a obra do patíbulo da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. E ele profetizava dizendo: porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. Ele vai ser chamado de maravilhoso, porque ele opera maravilhas, ele sabe trabalhar, para ele não há impossível. Ele entra onde você não pode entrar, ele faz aquilo que você não pode fazer, ele trabalha de uma maneira especial, ele usa da maravilha para agir. Ele é conselheiro, ele traz o conselho, o seu conselho será firme. O conselho dele é firme, aleluia, ele cumpre a sua vontade na nossa vida. O irmão aqui, o evangelista Milton Jorge disse: quando você não quer estar ligado, quando você não quer produzir fruto, ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar de uma forma extraordinária. E tem pessoas que não querem o evangelho de jeito nenhum. Aí Jeová diz assim: eu tenho algo com ele, eu escolhi ele, eu quero ele, eu vou buscar ele. Glória ao Rei da Glória. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Ele dá o conselho pela palavra. Eu anunciei todo o conselho. Glória a Deus. A ver os irmãos. O irmão está no meio da rua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pessoa faz ouvido de marcador. Aí Jeová marca um conselho com ele. E quando marca o conselho, eita, ele tem que vir, porque ele é grande. Aleluia, aleluia. Também ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte. O meu projeto é a mensagem estava direcionada de uma forma, mas Deus tem seus projetos. Ei, eu quero te dizer que Ele está falando nesta noite: eu sou o Deus forte. Deus cumpriu. Jesus nasceu, Jesus cresceu, aos 12 anos estava entre os doutores, não só fazendo perguntas, mas também respondendo, e aqueles doutores tirando dúvidas com ele.
é algo sobrenatural. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e ninguém impede o trabalhar dEle. Você crê que Ele está trabalhando a teu favor? Você crê que a porta vai se abrir? Você crê que Ele está agindo? Você crê que Ele está te curando nesta noite pela palavra? Eita, que Deus é tremendo na terra! Deus cumpriu. Realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia. Faltou vinho e ele disse que tem a mãe dele foi ter com ele, Maria. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela somente disse: fazei tudo o que ele vos disser. Não é fazer o que o apresentador da televisão está mandando fazer, não. É fazer tudo quanto ele, Jesus, vos disser. Ele foi lá. Os servos foram lá com as talhas, encheram de água e trouxeram. E no caminho, a transformação, eu não sei como foi, se mudou a cor. Ou se aqueles rapazes nem perceberam. Mas quando levaram para o mestre-sala, já não era água, era vinho da melhor qualidade. Não importa como você chegou ao Evangelho, não importa a vida que você vivia lá fora, não importa o que você praticava lá fora, mas quando você aceitou Jesus como Salvador, Ele transformou tua vida da água para o vinho, te deu nome. Eita, Ele mudou o teu canto na terra. Deus cumpriu tudo. E disse que o Cristo havia de padecer. No capítulo 1, versículo 45 de João, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas. Quem foi que vocês já acharam? Jesus de Nazaré, o filho de José. Mas agora era necessário ele passar pelo processo, pisar no lugar aonde Deus havia determinado para que ele cumprisse na íntegra. E chega o momento da crucificação. Era necessário ele padecer. Pedro até cortou a orelha de Malco para evitar que ele fosse preso. Mas ele, exercendo o seu poder, pegou a orelha de Malco, colocou no lugar. Não precisou de cola, não precisou de pontear, e ficou do mesmo jeitinho que estava, não ficou nem com um corte. Porque Jesus só faz as coisas perfeitas. Descansa na promessa dele. Eita, você tem a promessa. Você sabe qual é a maior promessa dele? Capítulo 2, versículo 25 da primeira carta de João. Ele diz assim: esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa foi? A vida eterna. Vale a pena ser fiel, permanecer fiel, crendo nas promessas de Deus, porque a promessa maior é essa, a vida eterna. Mas era necessário ele enfrentar a crucificação. No capítulo 23 de Lucas, versículo 33, diz assim: e quando chegar ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido colocado a coroa de espinho, depois de ter carregado aquela cruz pesada, que foi preciso a ajuda de alguém
de Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar, porque ele não suportava mais. Ele agora é crucificado. Mas mesmo assim, cumprindo-se aquilo que foi dito lá no profeta Isaías, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho. Era desprezado e a gente olhando para ele, nenhum mal, nenhuma causa tinha para que o desejássemos. Quem é esse homem? De onde ele é? Qual é a linhagem dele? Os pais dele vieram da sociedade A, B. Qual foi a sociedade que ele veio? Ele veio de onde? Não, ele é lá de Nazaré. Mas não sabiam do mistério de Deus na vida de Jesus. Jesus era o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que foi digno de pegar o livro, desatar os seus 7 selos, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Capítulo 23, versículo 47, diz assim: e o centurião, na crucificação de Cristo, Cristo, aquele que fez a vez de outrem, ele assumiu o nosso lugar. No patíbulo da cruz, em uma morte expiatória. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Mas veja o que diz a multidão, no versículo 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo. Para a multidão era um espetáculo. Vendo o que tinha acontecido, voltava batendo nos peitos. Isto é, feliz. Esse camarada apareceu aí, realizando isso, aquilo, outro. Mas uma coisa eu te digo: dentre os dois, um dos malfeitores disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória ao nome do Senhor. Nós observamos ainda, meus amados irmãos, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 19, está escrito: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo que é plenitude na vida dele passasse a existir, porque ele é Deus, ele age, ele trabalha, ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Versículo 20 assim: e que havendo feito por ele, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse mesmo consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Capítulo 2, versículo 14 de Colossenses diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
A crucificação se surgiu dessa forma, na sepultura. No capítulo 23, versículo 53, assim: e havendo tirado num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. O túmulo que pertencia a José de Arimateia. O mais importante não foi Jesus morrer, nem ser sepultado, mas ressurgir dentre os mortos. Em Lucas capítulo 7, 24 e 7, assim: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. No capítulo 24, versículo 44, diz assim: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que por mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Tudo tinha que se cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. No capítulo 24, versículo 46, diz assim: e disse-lhes: está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E graças a Deus, que essa mensagem começou ali e chegou também a Bahia, e nós estamos sentindo o prazer de ser salvo em Cristo. Glória ao nome do Senhor. E se pregasse o arrependimento, voltando para o versículo inicial, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que é arrepender-se? É um termo grego chamado metanoia, é você dar meia volta. Você vai caminhando em uma direção, e aquela direção não é a direção ideal, não é a direção correta. Você aplica o metanoia e você volta. Em hebraico, lachuf, você volta. Você volta para o caminho. Aleluia. E Jesus ensinou onde é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras de Jesus, quando ele dá as orientações, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí foi quando Tomé perguntou: nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai para lá? Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho sem erro. Jesus é a verdade sem mentira. Jesus é a vida sem morte. Glória ao nome do Senhor. E é importante e necessário o homem reconhecer seu estado, porque pela palavra diz assim que o mundo já está julgado. O mundo está julgado de quê? Capítulo 16 de João. Estou concluindo, meus irmãos, que já chegou a hora. Glória seja dado o nome do Senhor. E quando ele vier,
Aqui é do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Mas tem uma coisa: a morte expiatória de Jesus no Calvário, a sua sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, depois apresentou-se para mais de 40 pessoas, irmãos, 500 pessoas de uma vez, outras se aproximaram, mas um dia ele foi elevado aos céus. E hoje está à direita de Deus, ou à destra de Deus, intercedendo pela igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. E a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós que fomos comprados, lavados, remidos, purificados, resgatados, reconciliados, reabilitados pelo Evangelho. O Evangelho que Paulo diz no capítulo 1, versículo 18. É loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Samuel, e o que é salvação? Salvação é um milagre que acontece na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que é que eu devo fazer, Samuel? Seguir Jesus. Simples. É seguir a Jesus. Como eu vou seguir a Jesus? Paulo, no seu louvor, pastor Antônio Ferreira da Silva, o Senhor me ensinou um dia que Paulo, quando estava louvando, ele diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, 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 Jesus é o Senhor. E esta revelação, Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Ele tem essa revelação extraordinária, quando ele diz assim, pastor: o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e todas as gentes, a voz é o que é revelado. O que foi? Aos quais, versículo 27, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. O que foi? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Concluindo a minha prédica, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz assim: ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado,
veio a ser, tornou-se o caminho, a verdade, a vida. Aleluia! Para todos os que lhe obedecem. Deus cumpriu tudo na íntegra. No capítulo 2, versículo 36 de Atos dos Apóstolos está escrito: saiba-se isso com toda certeza, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nesta noite, onde está uma vida que quer aceitar Jesus? Essa moça quer aceitar Jesus? Ou você já é crente? Você já é? Sim, já é crente? Você quer aceitar Jesus agora? É uma decisão maravilhosa. É a melhor coisa que você pode fazer neste mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Em nome de Jesus, venha. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas especial foi a mais séria. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi coisas erradas. Glorifique a papai. Dê glória a ele nesta noite. Se sentir, eu não estou mandando, se sentir, dê glória. Diga aleluia. Fale em mistério com o papai. Desfalecendo, tomei a decisão que me... Vem em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Força aí, irmã, para que ela possa ter um encontro com Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho de poder, a notícia alvissareira de salvação, boas novas de salvação, o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz mudança de vida. A melhor coisa que já fiz. Em nome de Jesus. Você quer se decidir, venha. Você nem levantar a mão, levantou, traga ela se ela quiser aceitar, porque o céu quer fazer festa hoje. Venha, em nome de Jesus. Dê uma glória para Jesus, uma glória, só uma glória, uma glória. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fique firme, porque Jesus quer mudar a sua vida pela palavra.